Vamos nessa. Lendo e ouvindo a Bíblia em 2021. 73º dia. Juízes 4. 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. 2. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. 3. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. 5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. 7. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon mulher, e os entregará em suas mãos. 8. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas, se não for, não irei. 9. Respondeu Débora: Está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. 10. Onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. 11. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Babe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. 12. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor. 13. Sísera reuniu seus 900 carros de ferro em todos os seus soldados, de Arosete-Agoim ao rio Quizon. 14. E Débora disse também a Baraque: Vá. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. 16. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. 18. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou, e ela o cobriu com um pano. 19. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. 20. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. 21. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. 22. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. 23. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. 24. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Juízes 5. 1. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. 2. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. 3. Ouçam, ó reis. Governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. 4. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. 5. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. 7.
Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. 8. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. 9. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. 10. Vocês, que cavalgam em brancos jumentos, assentam-se em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. 11. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. 12. Desperte, Débora. Desperte. Desperte, desperte, e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque. Leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. 13. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. 14. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon, os que levem a vara de oficial. 15. Os líderes de Issacar estavam com Débora, sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. 16. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. 17. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, porque se deteve junto aos navios. Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. 18. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. 19. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. 20. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. 21. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma. Seja forte. 22. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam seus poderosos cavalos. 23. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. 24. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. 25. Ele pediu água, e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes trouxe-lhe coalhada. 26. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Císera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. 27. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu, onde caiu, ali ficou, morto. 28. Pela janela olhava a mãe de Císera, atrás da grade ela exclamava, por que o seu carro se demora tanto? Por que custa a chegar o ruído de seus carros? 29. As mais sábias de suas damas responderam, e ela continuava falando consigo mesma. 30. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma moça ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Císera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo. 31. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Juízes 6. 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. 4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas nem gado nem jumentos. 5. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian. 8.
ele lhes enviou um profeta, que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. 9. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. 10. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. 13. Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. 14. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. 15. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. 17. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és o que está falando comigo. 18. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. 20. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame caldo. Gideão assim o fez. 21. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. 23. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. 24. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiezritas. 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. 26. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. 28. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. 29. Perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: Foi Gideão, filho de Joás. 30. Os homens da cidade disseram a Joás: Traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. 31. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. 32. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo: Que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. 35. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. 36.
E Gideão disse ao Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. 37. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. 38. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. 39. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. 40. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo, vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.